Jair Bolsonaro critica normas de segurança no trabalho e ironiza a obrigatoriedade de banheiro químico para cortadores de folha para a produção de cera. Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente alegou que é necessário facilitar a vida dos patrões para que eles possam gerar emprego. Como exemplo, Bolsonaro ironizou o fato de produtores de cera no Maranhão serem obrigados a disponibilizar banheiro químico para os trabalhadores em um calor de 80 graus. Outra multa criticada pelo presidente foi sobre a ausência de livro de marcação de ponto dos horários de trabalho nas plantações de cana. Olha, não resta a menor dúvida que nós temos uma lei trabalhista anacrônica, paternalista ao extremo, que data da era Vargas, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, a nossa CLT, e o Código Trabalhista, muitas pessoas falam em trabalho escravo no Brasil, por exemplo, logo remete à ideia de correntes, chibatadas, e não é nada disso, tem lá mais de 200 itens que precisam ser atendidos, entre eles espessura de colchão, são detalhes às vezes que o leitor, o leigo não tem noção do que se trata. Então é óbvio que existe muita ingerência estatal, muito detalhe supérfluo nesses casos, e acho que a gente podia confiar um pouquinho mais na relação entre trabalhador e patrão. É claro que o Brasil é um país sui generis, é claro que tem situações esdrúxulas, afastadas dos holofotes, de exploração, de abuso, e isso precisa ser coibido. Mas a gente não pode pegar as exceções, os abusos, e tratar como regra, e com isso engessar todo o mercado trabalhista, que é o responsável por quase 40% da mão de obra na informalidade, fora os 12 milhões de desempregados. Não há qualquer relação entre o cumprimento das normas trabalhistas e o desemprego. Há um equívoco grande. Daqui a pouco, então, surgiram no limite cancelar a Lei Áurea, né? Que eu acho que atrapalha um pouco o funcionamento do trabalho. O dia 13 de maio de 88, acho que não deve ter sido bom para aqueles que fazem uma leitura canhestra da legislação trabalhista. Que elas têm em excesso, tem, que há um abuso algumas vezes, sim, tem de ter equilíbrio, né? Mas não é possível fazer as afirmações da live de ontem. Eu tenho aqui o texto. Claro que quando você fala, você é menos rigoroso do que normalmente quando escreve, né? Então, quando você transcreve uma fala, fica uma forma um pouco mais dura, mais chula até. Mas a fala dita pelo presidente na live de ontem é extremamente deselegante e fere novamente o decoro do cargo de presidente da República. Olha, nós temos o secretário Rogério Marinho, que é um craque aí de articulação, teve muito mérito na reforma trabalhista do governo Temer e agora está tendo muitos méritos aí no governo Bolsonaro, e ele tem alertado para essa necessidade de modernização das nossas leis trabalhistas e inclusive tentado convencer a turma ligada aos sindicatos, que a gente sabe que no Brasil existem máfias sindicalistas, né, que olham muito mais para os interesses dos sindicalistas do que dos trabalhadores. Eu não acho que alguém como o secretário Rogério Marinho, por exemplo, seja defensor da escravidão. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também com certos exageros, com a hipérbole, mesmo que queira fazer o argumento, forçar um pouco a barra, mas não é disso que se trata. É claro que tem que ter equilíbrio, apenas reconhecer que existem muitos excessos numa lei extremamente paternalista e com uma visão anti-empresarial. É bom lembrar que a reivindicação, a legislação trabalhista é uma conquista dos trabalhadores. Não custa recordar que o Brasil, até 1930, efetivamente nós não tínhamos aposentadoria, não tínhamos sindicato, não havia reconhecimento sindical, greve era enfrentada a bala. Aqui em São Paulo, 1917, teve a célebre greve de 1919, foi maior ainda, porque se espalhou pelo resto do Brasil, buscando direitos que hoje é comum você ter, por exemplo, né, o direito a férias, né, o direito à diminuição do trabalho. Que não existe nos Estados Unidos, Vila. Eu sei que o Vila não gosta de comparar com os Estados Unidos, mas as conquistas trabalhistas, ou o que se chama de conquista trabalhista no Brasil, muitas regalias, 13º, 14º, licença, vale, alimentação, vale. Não existe nada parecido nos Estados Unidos, inclusive não tem que nem... diga as mulheres que morreram incendiadas dentro da fábrica, que é o Dia Internacional das Mulheres, que diga os operários assassinados a 1º de maio, que não é comemorado nos Estados Unidos. É um país maravilhoso. Fique doente um pobre nos Estados Unidos que não tem SUS.
Por pior que seja, o nosso SUS aqui atende a todos, né? Então eles dão uma visão dos Estados Unidos que, olha, talvez se existir paraíso, é pertinho dali. Vai ser pobre nos Estados Unidos. Então, quando fala em privilégio, lembra que o Brasil tem uma pirâmide salarial. O Brasil é um dos países que tem a distribuição de renda mais desigual do mundo. Então, quando fala em privilégios, menos Estado, não está falando por andar de cima ou por andar de baixo. A legislação trabalhista tem de se adequar. Perfeito. A legislação trabalhista tem de se adequar ao momento histórico. Tem muita coisa da CLT que não bate com o século XXI. O que tem de ser feito? Reformado. Concordamos? Concordamos. Agora, há um limite nisso. Não é possível uma fala desse tipo, abre aspas, e do presidente da República. O cara desce a uma palmeira daquelas de 100 metros, pega um banheiro químico borbulhando de fezes, fecha a porta e está 80 graus. Vira um micro-ondas e para fazer xixi. Tem cabimento isso? Não, isso não é linguagem, me desculpe, em qualquer país do mundo. Mais ainda, na 8ª economia do mundo, isso não é linguagem. Não, mas eu não estou tão preocupado com a linguagem do presidente. Não, eu estou preocupado com a linguagem, com o decoro e com o respeito à instituição.